Quem veio aqui para buscar mais do Senhor? Quantos aqui quer ser usado pelo Senhor? Nós vamos louvar um cântico aqui agora que diz: mais de ti, mais de Deus na nossa vida e menos de mim. Para quê? Para que Ele cresça e que nós diminuamos. Amém? Glória a Deus. Sim, Senhor, nós queremos mais do Senhor. De ti. E menos de mim, Senhor. Aleluia. Menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Diga para Ele nessa noite que nós queremos mais dele na nossa vida. Nós queremos, Senhor. De ti. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Em nosso coração possa arder esse desejo, que o Senhor venha crescer em nossas vidas e que nós possamos diminuir. Nós não precisamos aparecer. O desejo do meu coração, se eu tivesse que pregar atrás dessa parede, eu ia ter o mesmo desejo, o mesmo sentimento, a mesma dedicação, porque eu não quero aparecer, eu não preciso, eu não devo aparecer, mas o Senhor, Ele deve aparecer na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, muito obrigado e glória a Deus. Aproveitando os irmãos de pé, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Versos 43 e 44. Sexta-feira eu conversava com o pastor José Morim, e nós veio comentando isso de Prados. A igreja tem pregado muito a palavra do Senhor, amém, glória a Deus. Mas tem pregado pouco sobre a vinda de Jesus. Será que nós estamos preparados, se o Senhor chegar aqui agora, se Jesus vir nas nuvens? Será que nós, como igreja do Senhor, nós estamos preparados para ir com Ele? Lembro do pastor, querido pastor Reinaldo, ele sempre falava: igreja do Senhor, esteja preparado. O que é preparar?
Quando nós vamos fazer uma viagem, a gente se prepara. Você vai ver o que você precisa, o que você vai usar durante essa viagem, coisas pessoal, sua ali, para quando você precisar. Seja lá um sabonete, uma pasta de dente, quem gosta de ficar cheiroso, um perfume, né? Eu gosto. Glória a Deus. Meus filhos falam assim: mas o senhor vai sair? Por quê? Uai, você está passando perfume? Eu falei: uai, primeiro eu tenho que ficar bem comigo mesmo, depois eu tenho a minha esposa, tenho que cuidar do meu tempo. Mas enfim, nós temos que estar preparados para essa viagem. Para quando você precisar, a toalha de banho, eu tenho aqui, amém? Eu preciso de uma toalha de banho, não está a toalha de banho. Você não preparou para essa viagem. E eu e você, nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor Jesus virá. Amém? Versículo 43 de Mateus 24, diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que ela fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Deus é fiel na nossa vida. Falei com o Mateus assim: Mateus, eu gostaria que você fizesse um fundo para mim lá. Ele falou assim: vou pedir os irmãos para pôr um fundo lá para o senhor, pai. Falei: ora a Deus, se Deus falar no seu coração, você vai. Se Ele não falar, amém. Mas eu gostaria, desejo meu que você estivesse lá. E até vindo para o culto, ele falou assim: não, pai, eu não gosto de fazer fundo, não. Parece que Deus falou no coração dele, amém? Glória a Deus, Deus é fiel. Eu e você, nós não precisamos brigar para conseguir nada. Nós precisamos submeter à vontade do Senhor. Amém? Se eu e você, se nós estivermos vigilantes, a nossa casa não irá ser arrombada. Amém? Porque nós estamos preparados. Se nós soubéssemos, a hora que o ladrão fosse roubar lá na nossa casa, nós ia preparar. Falei de manhã aqui que a gente ia chamar os irmãos. Tagino, vão lá, Tagino, na minha casa lá. Vão lá, Walter. Polícia, vai, falou que vai arrombar lá. E quando o ladrão chegasse, nós iríamos pôr ele para correr. Porque nós tínhamos preparado para isso. Aquele que não faz isso sabendo, o ladrão ia chegar e entrar. Mas o Senhor, a palavra do Senhor diz que nós não sabemos a hora. Diz: ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós frequentamos uma igreja, às vezes nós andamos com a Bíblia, às vezes nós falamos, nós somos evangélicos, nós somos filhos de Deus Pai, glória a Deus, aleluia. Mas se nós não vigiar, nós ficaremos para trás. Por isso, o Senhor colocou no meu coração, eu pedi ao Senhor, eu orei, 5 atitudes enquanto nós esperamos a volta de Jesus, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Amém? Talvez você tenha mais de 5, mas o Senhor me deu hoje esses 5 tópicos aqui. E eu quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que o Espírito Santo de Deus use a minha vida. Que o Espírito Santo de Deus cala tudo aquilo que for de mim, tudo aquilo que for da minha carne. Mas aquilo que for de Deus, que Ele não permita que o inimigo cale a minha boca. Que eu seja vaso nas mãos dEle. Primeiro tópico: abandone o pecado.
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, no verso 14. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 14. Aleluias. Amém? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, esperai-os por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A palavra do Senhor diz para nós em Romanos, no capítulo 3, verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Inclusive eu que estou falando aqui. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado é o que nos afasta de Deus. Não é quando a gente não vem na igreja, não. Eu não estou dizendo para ninguém não vir na igreja, não, senão o pastor Diego depois vai me pegar o pescoço. Venha na igreja. Mais para frente a gente vai falar disso. Eu estou dizendo que é muito pouco só eu vim à igreja. Eu estou dizendo que eu tenho que vir à igreja, mas eu tenho que afastar do pecado. Eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento. Em 1 João capítulo 1, versos 9, diz que se confessarmos nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Faça uma reflexão na sua vida. Pense naquilo que você tem feito de errado e abandone esse pecado. Que eu também possa fazer isso em todo momento da minha vida. Porque se eu reconheço, o primeiro passo é reconhecer que eu estou errado, que eu estou pecando. O segundo é me arrepender. Depois é eu confessar ao Senhor. Mas que não seja só um confessar da boca para fora, e daí a pouco eu estou fazendo de novo, e aí eu peço de novo. Aí nós estamos brincando com o Senhor. Mas quando nós produzimos frutos dignos de arrependimento, você olha para a pessoa e fala assim, aquela pessoa roubava e ela não rouba mais, aquela pessoa falava mentira e não fala mais, aquela pessoa adulterava e não adultera mais. Ele tem produzido frutos dignos de arrependimento. Ele já foi perdoado pelo Senhor, mas ele não faz mais. O Senhor, quando ele vir, o Senhor Jesus, ele vai vir buscar a noiva, a santificada, sem ruga, sem mácula, sem santidade. A palavra do Senhor diz para nós, sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, se eu, você, igreja do Senhor, quer um dia encontrar com o Pai, quer ser levado com Jesus, busque a santidade, santifica a sua vida. Nós estamos num propósito aí de 21 dias, a igreja do Senhor. Para que esse propósito? É para que a igreja do Senhor seja mais forte, que juntos nós possamos somar, que juntos que nós possamos fazer a diferença. Tantas pessoas aí fora precisando de nós. Tantas pessoas aí fora precisando de mim, tantas pessoas precisando de você. Será que nós temos feito a diferença aí fora? Ou será que as pessoas têm olhado para nós? Será que as pessoas têm olhado para o Clóvis e falado assim, é mais um. É mais um que vai à igreja. Mas olha o que ele está fazendo. Que o Espírito Santo de Deus fale no nosso coração. E eu sou mais ousado ainda. E eu peço a Ele que Ele não só fale no nosso coração, naquilo que nós temos pecado contra o Senhor, mas que Ele nos ajude. Que no meu, no seu coração possa arder um desejo, uma vontade
de abster desse pecado, para que nós possamos ser santificados. E assim, quando o Senhor Jesus voltar, nós estaremos preparados. Quando a trombeta tocar, quando Ele descer sobre as nuvens, nós, como igreja do Senhor, iremos encontrar com Ele. E a minha oração, o desejo do meu coração, eu quero encontrar com cada um dos meus irmãos aqui. Amém? E o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, para alcançar vidas lá fora. E para nós alcançar vidas lá fora, nós temos que pregar. Mas é importante nós viver. Quando nós pregamos e não vivemos o que nós estamos pregando, nós viramos o quê? Pedra de tropeço. Às vezes nós nem abrimos a nossa boca, mas a pessoa está sendo evangelizada por causa da sua e da minha atitude, do nosso procedimento. Mas para isso, nós temos que estar alimentando a todo momento o nosso espírito. Amém, igreja? Está todo mundo quietinho? Está todo mundo comigo aí ou não? Glória a Deus. Obrigado pelo amém. Isso aí é importante, porque a gente pensa assim, tá bem, né? Glória a Deus. Segundo tópico. Eu estou nervoso, vocês estão achando que eu estou calmo, né? Glória a Deus. Segundo tópico, ter esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 8. O que eu queria falar para os irmãos é que quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. Amém? Capítulo 5 de 1ª carta a Tessalonicense, no versos 8, diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Esperança de dias melhores, nós devemos ter. Mas nós conhecemos a palavra de Deus. A nossa oração é que melhore. Mas o Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos muitas aflições. Mas o Senhor Jesus falou assim: tem de bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, se vocês estiverem em mim, obedecendo, santificando, vocês também há de vencer. Então, temos esperança. E essa esperança, ela não pode acabar. E mesmo que aqui continue assim para pior, mas a minha e a sua esperança tem que estar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos com o nosso espírito ligado em Deus, nós superamos melhor a dificuldade. Amém? Muitas pessoas sem esperança aí fora. E Deus, Pai, conta com nós como igreja santificada. Levar uma palavra de conforto a essas pessoas. Sempre com amor. E nós, muitas das vezes, falta de sabedoria, em vez da gente ajudar essas pessoas, levar esperança para essas pessoas, o que muitos de nós fazemos? Nós ajudamos a acabar de matar essa pessoa. Eu falei de manhã e repito, tem pessoas que caminham junto comigo, que eu vejo fruto de arrependimento na vida dessas pessoas. As pessoas tratando sempre com amor. E eu vejo essas pessoas e eu falo assim: Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero mais desse amor que o Senhor já provou, que o Senhor me ama. Para quando eu tiver que lidar com certa situação,
Que o Senhor venha me dar sabedoria, que eu possa falar com essa pessoa, mas com amor. Corrigir, mas com amor. Porque quem ama, corrige. O Senhor nos ama, o Senhor nos corrige. Mas Ele nos corrige com amor. E quando nós não buscamos em Deus, o que acontece? Muitas das vezes nós fazemos da nossa carne. Às vezes é um membro da nossa família, filho, pai, mãe, esposa, marido, e muitas das vezes precisa de uma correção, e a gente parte para cima, falando palavras duras. Muitas das vezes aí fora, pessoas pedindo por socorro, em vez da gente falar do amor de Deus, a gente tem falado, se você não tomar posição e morrer, você está no inferno. A gente não está falando mentira. A palavra do Senhor diz assim mesmo: aquele que não confessa Jesus como seu único suficiente Salvador, aquele que não entrega a vida para o Senhor, ele está embaraçado. Mas a gente esquece que aquela pessoa talvez não esteja preparado para ouvir certas coisas. Então essa esperança, ela tem acabado por causa dos tempos difíceis. Guerras que não se acabam, o amor de muitos se esfriando, a natureza está reagindo cada vez mais, por causa da fome, da doença, de muito sofrimento. Muitas das vezes a esperança tem ficado escassa na nossa vida. Mas eu queria falar para você, meu irmão, para você, minha irmã, quando o Senhor Jesus voltar, esse sofrimento, ele vai acabar. Quando o Senhor Jesus voltar, não haverá fome, doença, não haverá sofrimento, nós iremos estar com Ele. Se isso serve de encorajamento para a igreja do Senhor. Talvez você está no momento e agora você pode estar pensando assim, mas a minha vida está ficando de cabeça para baixo. Aguenta firme. Isso ia um tempo. Talvez amanhã não esteja assim mais. Talvez daqui 10 minutos não vai estar assim o seu coração. Mas ainda que você sofra a vida toda, vai ter um fim. Vai chegar uma hora que o Senhor Jesus vai vir e vai falar assim, agora acabou. Acabou o seu sofrimento. Vem cá, meu filho amado. Entra no gozo aqui com meu Pai. Mas aquele que se afasta de Deus, esse sofrimento vai ser cruel. Amém? Então que esta esperança deve arder no nosso coração. Esperança de dias melhores? Amém. O futuro a Deus pertence. Ele é poderoso. Basta uma ordem dele e tudo muda. Mas que a minha fé e a sua fé possa estar firmado no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mateus capítulo 24, do versos 3 a 14. Aleluia. Mateus capítulo 24, no versos 3 a 14. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximava dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirei falar de guerra e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulado e vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Hoje à tarde eu fiquei pensando sobre essa palavra iniquidade. E eu fui procurar o que significava essa palavra iniquidade. E lá falava sobre maldade, algo errado, algo que é contra a palavra de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que essa maldade, que essas coisas erradas que não condiz com a palavra de Deus, possa estar bem fora da minha e da sua vida. Amém? E aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. 3. Apresse a vinda de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, no verso 11 e 12. Aleluias. Quantos aqui querem encontrar com Jesus? Você quer morrer? Um amigo meu um dia falou: vocês ficam falando muito em Jesus, Jesus, que eu quero ir encontrar com Jesus. Você quer morrer? Eu falei: não. Ele falou: então. Sabia que eu fiquei pensando nisso outro dia? Eu falei: gente, nós é muito hipócrita mesmo. Nós fala que o céu é o lugar melhor desse mundo, que nem se compara, que lá é isso, que lá é aquilo. Mas quando alguém morre, a gente sofre. A gente sofre. E se esse irmão é irmão na fé, a gente tinha que falar: ele está indo para um lugar maravilhoso. Tinha que arder no meu e no seu coração. Essa vontade de morrer é meio maluco isso mesmo. Mas é real. Nós falamos que nós não pertencemos a esse mundo aqui, mas ninguém quer sair desse mundo aqui. Eu acho que se o Jesus chegar ali e falar: vamos embora, igreja. Ah, mas agora? Agora, Jesus. Ah, amém. O Espírito Santo ministra no nosso coração, né? Que nós possamos ansiar pela vinda do Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12. Diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Amém? Basta nós vivermos em santidade, pregar a palavra de Deus. Nós estamos apressando a vinda de Jesus. Amém? Quantas pessoas que estão precisando de nós para falar do amor de Deus. Mas quanto de nós temos dito sim para o Senhor? Quantos de nós? Eu mesmo, quando o Senhor me chamou ontem, eu pensei em cair na gabiroba, vamos dizer assim. Depois eu falei assim: não, Senhor, amém. O Senhor está me chamando, o Senhor vai me dar condições, o Senhor há de manter de pé. Queria falar para a igreja do Senhor, quando o Senhor nos chama, nos mostra e nos dá ordem, Ele não desampara nenhum de nós.
De manhã eu falei que Abraão foi um homem de muita fé mesmo, por isso que fala que ele é o pai da fé. Deus falou: sai da sua casa, da sua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. A palavra de Deus fala que ele pegou a malinha dele e foi embora. Será que nós teria coragem de falar assim como Abraão falou? Ele nem sabia onde. Eu sabia, quando Deus me chamou ontem, que era aqui, lugar onde eu vou estar entre meus irmãos. Pessoas que eu conheço. E mesmo assim, talvez você pode achar engraçado, eu pensei em falar não. Será que nós estamos dispostos a contribuir com a obra do Senhor? A palavra do Senhor diz que a seara ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. A nossa igreja Portas Abertas tem vários ministérios. Talvez você é muito envolvido. Glória a Deus. Eu também faço alguma coisinha para o Senhor. Talvez você não tenha feito nada. Apresse a vinda do Senhor. De manhã eu dei um testemunho aqui que acabou o curso Casados para Sempre. Eu falei com a minha esposa assim: vamos fazer um estudo do Evangelho de João, para o pessoal conhecer um pouco da palavra de Deus. Vamos. E através desse curso do Evangelho de João, virou uma célula na minha casa. Eu abri as portas da minha casa para o Senhor levar quem Ele quiser. E um irmão abençoado aqui, ele está aqui, ele falou assim: Clóvis, chegou um rapaz lá em casa pregando sobre religião, e essa pessoa me perguntou: você é católico ou evangélico? Evangélico. Ele falou assim: eu prego aqui religião católica, mas eu tenho alguma coisinha aqui de evangélico também. E esse irmão diz assim: entra para dentro, vamos tomar um café. Ele entrou, tomou café. E essa pessoa é lá do Paraná. E Deus trouxe essa pessoa aqui na cidade de São João del Rei. E levou essa pessoa na casa desse irmão, porque sabia, ali tem um vaso disposto a ser usado. E esse irmão me perguntou assim: Clóvis, eu chamei ele para ir na célula, e ele falou que vai. Eu falei: amém, glória a Deus. E ele foi. E no fim do estudo, tivemos um tempo agradável com o Senhor lá. O pastor Ronaldo estava lá nesse dia. E depois o pastor Ronaldo fez convite a ele de aceitar Jesus. E aquele homem confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. A glória não é para o irmão, a glória não é para mim, não é para a Soraya, a glória é para o Senhor. E eu disse para esse irmão, falei: no momento que eu abrir as portas da minha casa, é para quem o Senhor quiser levar lá, não é quem eu quero, não. Esse traz. Não, esse não traz, não. Quem conhece é o Senhor. Apresse a vinda do Senhor. O Senhor conta comigo, conta com você. Amém? Quarto, encoraje seus irmãos. Hebreus 10, 25. Aleluias. Hebreus capítulo 10, no versos 25. Diz assim: não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, a tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Muitos estão deixando de congregar. E a palavra do Senhor, lá em Salmo 133, diz o quê? Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Você conhece alguma pessoa que diz assim: eu conheço várias. Eu não preciso ir na igreja para buscar a Deus. Realmente, na sua casa, você pode e deve buscar a Deus. No seu trabalho, na rua.
Deus está em todo lugar. Mas o congregar é como se nós fôssemos como uma brasa, um carvãozinho apagado e traz para o fogo, e ali ele incendeia esse carvão. E virando uma brasa, ele soma junto. Agora, quando nós tiramos essa brasa acesa de uma fogueira e deixa ela de lado, o que vai acontecer? Essa brasa vai apagando, apagando, apagando e vai virar um carvão. Não tem poder de esquentar, não tem poder de cozinhar. E quando eu e você tomamos a decisão de buscar Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, mas de estar com os irmãos congregando, nós, você e eu, nós somos como essa brasa acesa, somando junto. Amém? Às vezes tem alguns irmãos que não mora longe, não mora perto, não tem como congregar. Amém. Deus sabe de todas as coisas. Mas muitas das vezes, hoje eu não vou na igreja não porque eu estou cansado. Hoje eu não vou na igreja não porque está muito calor. E lá é muito quente. Hoje eu não vou na igreja não porque está muito frio. Hoje eu não vou na igreja não porque tem um futebol. Hoje eu não vou na igreja não porque tem um programa de televisão que eu gosto. Nisso daí, nós vamos esfriando, esfriando, e quando você menos perceber, você virou aquela brasa apagada, aquele carvãozinho, que todo mundo passa e pisa em cima. Mas o Senhor quer que nós, como igreja, que nós sejamos brasas vivas que façam a diferença. Amém? 5 e último, fique firme. 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe, irmãos, que vamos enfrentar muitas dificuldades. Mas como foi falado, o Senhor Jesus prometeu nos livrar de todas elas. Se Ele não te livrar, Ele vai passar com você nessa tribulação, nessa aflição. Assim como Ele passou com vários personagens da Bíblia. Mas que nós possamos ficar firmes. Nós vamos encontrar muitos desafios pela frente. E eu tenho encontrado bastante desafios. Mas o Senhor tem me livrado de todos eles. O Senhor tem passado junto comigo todos eles. E eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus porque eu tenho 10, 11 anos de convertido. E glória a Deus, glória a Deus. O Senhor conhece o meu coração. Talvez alguns irmãos aqui que não me conhecem bem, pode às vezes até achar, mas nunca eu desviei do propósito do Senhor. Erro, sim. Peco, sim. Mas é igual Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e prossigo para que as diante de mim estão, para o alvo. Porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. Você, como igreja do Senhor, busque a Deus, para que o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem mostrado de onde Ele te tirou, de onde você está e para onde Ele irá te levar. Por isso, fica firme nos desafios, fica firme nas dificuldades. Quanta dificuldade alguns têm encontrado no trabalho, no casamento.
talvez no ministério, mas o Senhor está dizendo: fica firmes, inabaláveis. Aqui está falando no ministério, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Senhor, Ele prometeu para nós galardão. O trabalho na obra do Senhor, Ele nos traz paz no nosso coração. Ele te traz paz nas dificuldades. Muitas tentações. O mundo tem nos oferecido tanta coisa. E se nós não tivermos com o nosso espírito alimentado, igual aquele ditado, nós seremos igual Maria vai com as outras. Mas que nós possamos estar com o nosso espírito bem alimentado, bem fortificado, para quando vier as tentações, essa luta do espírito e da carne, o espírito está mais forte, no nome de Jesus. E que assim nós possamos resistir a essas tentações. Não desista. Jesus diz assim na palavra dele: irei para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, para que ele fique com vocês até a consumação do século. Amém? Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Então, se você estiver passando alguma dificuldade, alguma tentação, alguma aflição, algum problema, Deus está contigo. Nunca se esqueça disso. 2 Crônicas, capítulo 15, no verso 7. Estamos terminando, só mais uns 40 minutos aí, por favor. Brincadeira. Capítulo 15, verso 7. Diz assim: mas sedes fortes, e não desfaleça as vossas mãos, para que a vossa obra terá recompensa. A palavra do Senhor está dizendo que nós temos que ser forte. Além de nós ficarmos firmes, nós temos que ser forte. Você será recompensado com a alegria do Senhor lá na glória. Lá na glória do Senhor. Não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá nada de ruim. Mas para isso nós precisamos ficar fortes. Forte. Construa a sua fé firmada em Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele homem que constrói a sua casa sobre a areia, ela cai, mas aquele que constrói sobre a rocha, essa suporta a tempestade, essa suporta vento, essa suporta chuva. A minha e a sua casa, ela está sendo construída baseada nos fundamentos da palavra de Deus. Se nós construímos a nossa casa, a nossa fé estiver em Jesus, obedecendo os seus mandamentos, cumprindo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, essa tempestade não há de derrubar a sua e a minha casa. Amém? Para encerrar, Apocalipse capítulo 2, no versos 10. Gosto muito desse versículo. Aleluias. Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz assim: não temais as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da... Aleluias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus hoje ele está no mais alto lugar, à direita de Deus Pai, com uma coroa ao qual ele é digno. Mas para isso, ele foi fiel
fiel ao Pai. Ele passou por tribulação, ele passou por tentação, ele passou por cansaço, mas ele permaneceu fiel. Ele foi fiel até a morte. Quantos aqui quer ser fiel até a morte, se for preciso? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor declara que há uma coroa para você. A palavra do Senhor declara que há uma coroa para nós. Mas para nós alcançarmos essa coroa, nós precisamos permanecer fiel. Fiel a Deus. Fiel à nossa liderança. Que nós não sejamos igual aqueles filhos resmungões, desobedientes. Nós, como igreja do Senhor, não estou aqui, não preciso de fazer média com nenhum pastor, mas o que eu estou dizendo para vocês, eu creio que o Espírito Santo de Deus, eu tenho muito temor de falar que Deus manda te falar, porque às vezes não é Deus e eu não quero arrumar problema com Deus, não. É o único que não quer arrumar problema. Mas vamos honrar os nossos pastores, os nossos líderes. A obediência traz bênção. E a desobediência traz maldição. Nós, como igreja do Senhor, vamos permanecer firmes. Firmes. Encoraja seus irmãos. Apresse a vinda do Senhor Jesus. Tenha esperança. Abandone o pecado. Abandone o pecado. Que nós sejamos vigilantes até o grande dia do Senhor Jesus, para que nós possamos alcançar essa coroa que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu fico pensando assim sobre essa coroa, eu fico vendo assim, cada um tem um tipo de cabeça, tanto de coroa, mas o Senhor conhece cada um de nós. Antes que nós nascêssemos, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor Deus já chamava cada um de nós pelo nome. Ele já sabia qual que era a nossa necessidade. E há uma coroa esperando por cada um de nós. Essa coroa tem a medida da sua cabeça. A medida da sua cabeça. Mas para nós alcançarmos essa coroa, nós precisamos permanecer firme, fiel com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Peço a Deus que continue a ser com cada um de nós. Que assim nós possamos ser encorajados através do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou no coração da tua igreja. Permaneça firme, seja fiel, fiel até a morte, para que eu e você, nós possamos alcançar essa coroa. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Queria convidar o pastor André para estar encerrando aqui, orando por nós, orando, pedindo ao Senhor que nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. Amém, pastor? Deus abençoe. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, que o Senhor fala conosco. Nessa noite nós fomos animados, nós fomos lembrados que nós estamos numa corrida, que nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Nós também fomos lembrados aqui nessa noite de que o Senhor voltará. E assim como tantas coisas que Ele prometeu e Ele veio e cumpriu, assim também vai se cumprir a volta de Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar a orar nesse momento. Você orar pela sua própria vida. Você já orou por você hoje? Que o Senhor sonde o seu coração neste momento e que você busque nele o renovo. Que o Senhor te coloque nos trilhos novamente. Que você fuja do pecado.
que você esteja disposto a pregar a palavra, que esses 5 tópicos que foi trago para nós aqui nessa noite possam nortear a nossa vida. Amém? Vamos orar. Ó Deus poderoso, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor sempre está conosco, ó Pai, sempre está nos animando, como um Pai, está sempre nos norteando, está sempre nos direcionando, ó Pai, está sempre também, ó Pai, olhando, ó Pai, para as nossas necessidades, ó Deus, está sempre também, ó Pai, nos corrigindo, ó Pai, pelo Teu grande amor. Muito obrigado, Senhor. Nós nos sentimos amados pelo Senhor, ó Pai, nós sabemos que somos amados pelo Senhor, ó Pai, nós Te louvamos por isso, ó Pai, nós somos ovelhas do Teu aprisco, ó Pai. Louvado seja o Senhor por essa segurança que o Senhor nos dá, ó Pai. Louvado seja o Senhor pelo Teu Espírito que está em nós, ó Pai, e é o penhor da salvação, de que o Senhor um dia irá nos buscar. Nós Te louvamos por tudo isso, ó Pai, e clamamos nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer, ó Pai, aquele que estiver, ó Pai, com os pés vacilantes, que nessa hora o Senhor venha firmar os seus pés, ó Pai. Ó Pai, aquela ovelha, ó Pai, que estiver, ó Pai, doente, que estiver cansada, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer o renovo nessa hora, Deus. Receba o renovo do Senhor nessa hora na sua vida, receba a cura do Senhor nessa hora sobre a sua vida. Oh Deus Todo-Poderoso, anima-te novamente, o Senhor ainda não mandou você lavar as suas redes. Você que está desanimado de continuar pregando o Evangelho, anima-te novamente, o Senhor te anima nessa noite. Oh Deus poderoso, o que nós queremos é Te honrar sobre todas as coisas. Vem, Senhor, usa nossas vidas, e eu clamo ao Pai que durante essa semana, o Senhor venha colocar oportunidades nas nossas frentes, ó Pai, de pessoas que estão necessitadas, ó Pai. Em nome de Jesus, que nessa semana, pessoas que estão necessitadas do Teu Evangelho, ó Pai, nós possamos cruzar até elas, ó Pai, elas possam vir até nós possamos ir até elas. Sim, ó Pai, provoca ocasiões essa semana, Pai, aonde nós possamos ser usados pelo Senhor, ó Pai, e cada um aqui possa ter esse prazer essa semana, de pregar o Teu Evangelho, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos em paz e tenhamos uma ótima semana, em nome de Jesus.